Pessoal, bom dia. Então, vamos iniciar nosso primeiro assunto da disciplina. É uma revisão, essa aula de hoje é basicamente uma revisão sobre a fisiologia celular, né? A função. Eu falei na aula passada para vocês que a fisiologia estuda a função das células, né? A função do organismo como um todo. Esse é o objetivo da fisiologia. Funcionamento do organismo, seja no nível celular ou no nível tecidual, como os tecidos se organizam, como eles são formados e como é o funcionamento desse tecido para regular as ações da vida, né? Do momento em que o organismo começa a desempenhar suas funções, no momento que caracteriza a vida. Então, a gente vai falar agora basicamente sobre considerações gerais sobre a célula, falar um pouquinho sobre muita coisa que eu falar aqui vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos, mas é importante que a gente dê essa introdução, porque a célula, na verdade, é a unidade fundamental de qualquer ser vivo. A gente sabe que tem seres vivos mais complexos e seres vivos menos complexos, né? Aqueles que são formados por várias células, vários conjuntos de células, diferentes tipos celulares, e indivíduos mais simples, né? Como as bactérias, por exemplo, que são formadas por uma única célula, são organismos vivos, né? Então, a gente vai relembrar alguns conceitos, porque eles vão ser muito importantes para o desempenhar da nossa disciplina, principalmente no que se relaciona a alguns aspectos da célula, da membrana celular, né, que a gente vai focar com mais intensidade aqui para o entendimento do nosso próximo assunto, que é a fisiologia neuromuscular. A fisiologia neuromuscular ela vai englobar várias partes importantes da nossa disciplina de fisiologia, né, porque uma vez que a gente entende o funcionamento desse sistema neuromuscular, ele ajuda muito a entender outras funções do organismo, como os outros sistemas interagem. Então, eu sempre gosto de falar que a nossa disciplina, a gente segmenta os assuntos, mas o mais importante é que a gente chegue no final da disciplina e consiga entender que esses assuntos eles não são fracionados. Os sistemas eles não funcionam independentes, né, entre si. Eles funcionam, pelo contrário, dependentes entre si, eles interagem. O tecido, apesar da gente estudar o tecido nervoso, como funciona o tecido muscular, como funciona o tecido endócrino, como funciona o tecido ósseo, separadamente, a gente tem que entender que esses tecidos eles estão no mesmo organismo, né, naqueles indivíduos mais complexos, e que, portanto, eles interagem de forma, um auxiliando no funcionamento do outro. Eles precisam ter essa interação para que haja um bom funcionamento. Então, a gente vai ver que o sistema nervoso, ele regula diversas ações do sistema endócrino, como regula também diversas funções do sistema muscular, e assim por diante. Então, é preciso que a gente entenda que há uma interação entre estruturas, né? Essas estruturas, mesmo sendo faladas separadamente, para que vocês compreendam paulatinamente, ou seja, gradativamente, cada função desses tecidos, é importante que no final a gente saiba, de cada assunto, saiba que eles têm uma interação comum. Então, em muitos momentos, eu vou falar dessa interação, de como o sistema nervoso ele regula outros sistemas e vice-versa, né? Como também ele é regulado por outros sistemas. Então, para introduzir o assunto da fisiologia, que é o foco da nossa disciplina aqui nesse momento, a gente vai precisar relembrar alguns conceitos sobre a fisiologia celular, tá? Então, nesse aspecto, é importante lembrar que, para que se entendesse que todo ser vivo é formado por células, primeiro foi importante, né, um marco importante dentro do entendimento da biologia e do processo fisiológico, foi importante saber que os organismos são compostos por células, né, mas para isso só foi possível a partir do advento da microscopia, né, a partir do momento que o homem elaborou um equipamento, né, como o microscópio, que podia ampliar os tecidos, porque até então era impossível, como as células são essencialmente unidades muito pequenas e não podem ser vistas a olho nu, né, a resolução do olho humano não chega a ter essa capacidade de observar uma célula, né, ele precisa
de uma lente, né, que amplie essa estrutura e aí ele possa ver a presença dessas estruturas celulares. Né? Então, só foi possível entender que os tecidos são constituídos por células e que os organismos são constituídos por células a partir do advento da microscopia. Né? Então, isso aconteceu no século XVII, né? Já há algum tempo, mas dentro do aspecto biológico, isso é muito recente, né? Essa descoberta feita pelo homem. Então, portanto, a teoria celular, né, que revolucionou em muitos aspectos o conhecimento sobre a fisiologia e a biologia como um todo. Né? Então, foi um dos mais importantes generalizações da história da biologia, o descobrimento da célula. Então, célula significa, em latim, pequeno compartimento. E ela foi descoberta, como eu disse, com o advento da microscopia, a partir do momento que Robert Hooke descobriu o microscópio óptico. Né? Então, ele construiu um conjunto de lentes, ainda bem arcaica, né? Mas que possibilitava ampliar tecidos, e aí, a partir de estudos com a cortiça, né, uma planta, um vegetal, ele construiu pequenos fragmentos desse tecido e observou ampliadamente pelo microscópio. E ele viu que era formado essas estruturas, né, da folha, da cortiça, eram formadas por pequenos compartimentos, como vê aqui nessa ampliação. E aí, esses pequenos compartimentos ele chamou de célula, né, que vem do latim, que significa exatamente isso, pequeno compartimento. Né? E aí, a partir daí, com a microscopia melhorando, né, os aspectos da ampliação das imagens sendo possível de serem ampliadas, no final da década de 1830, né, pesquisadores que estudavam tecidos vegetais e tecidos animais, né, como esse pesquisador aqui, chamado de Matthias Jacob, e esse outro pesquisador, Theodor Schwann, eles ampliaram essa teoria, né, da origem celular, dizendo que todas as plantas apresentavam, todos os tecidos que eles colocavam nesse preparado, através da microscopia, eram compostos por esses pequenos compartimentos. Né? E também, quando começou-se a estudar os tecidos animais, observou-se também que esses mesmos pequenos compartimentos, que tinham sido denominados de células, também estavam presentes nos tecidos animais. E aí veio a hipótese de que todos os seres vivos são constituídos por células, né? Excetuando-se, hoje a gente sabe, que os vírus não estão nesse grupo. Né? Os vírus, eles são organismos vivos, mas não apresentam uma organização celular definida como os demais indivíduos. Né? Então, os vírus são uma espécie de exceção a essa regra. E, por isso, eles precisam, para sobreviver, né, penetrar nas células e, a partir daí, se multiplicarem e realizarem suas diversas ações. Né? Hoje, os vírus estão em moda. Né? A gente passando por uma pandemia, né? Nós estamos passando por uma pandemia cujo principal responsável é um vírus do coronavírus, que acaba necessitando entrar em uma célula com uma estrutura celular propriamente dita para que ele possa se replicar e causar esse grande transtorno que está causando aí para a gente. Né? Então, aí, a partir desses postulados, né, da microscopia, que ocorreram em função do advento da microscopia, criou-se as bases da teoria celular. Então, as bases da teoria celular são projetadas em 3 pilares básicos, que estão sintetizados aqui nesse slide. Né? Então, todos os seres vivos são formados por células, e, portanto, as células são unidades morfológicas dos seres vivos, né? Ou seja, elas são unidades morfológicas porque elas possuem uma estrutura que a caracterizam, por exemplo, uma membrana celular, um núcleo, organelas, né, dentro da célula. Então, elas possuem uma estrutura morfológica. E a atividade que caracteriza a célula, né, a vida, ocorre dentro da célula. Então, todas as atividades metabólicas que ocorrem no organismo ocorrem no interior das células, através de uma interação com o meio extracelular e o meio intracelular. Né? Esses meios, eles precisam buscar o equilíbrio para que essas células sobrevivam em um determinado meio. Óbvio que
as células, elas têm um ciclo de vida, como tudo que é vivo. Né? Tudo que é vivo um dia morre. Né? Nós vamos passar aqui por esse, em determinado momento, vamos passar por esse ciclo da vida. Né? Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, reproduzimos, alguns reproduzem, outros não reproduzem, né? E finalmente morrem. Né? Entram num processo de envelhecimento, né, de diminuição de atividades, e finalmente morre. Então, com a célula ocorre o mesmo tipo de ciclo. Né? Tudo que é vivo nesse planeta, até onde a gente conhece, uma hora finaliza seu ciclo aqui. Né? E aí vai para outra dimensão ou não, dependendo da crença de cada um. Então, mas a atividade que caracteriza a célula, né, a vida ocorre dentro da célula. Então, tudo que ocorre dentro da célula significa atividade, né, metabolismo, atividade celular. E, portanto, é uma das bases da teoria celular. Né? E a terceira base, do pilar, né, desse tripé que caracteriza a teoria celular, é que novas células se formam pela reprodução de células pré-existentes. Ou seja, antigamente, na antiguidade, achava-se que era possível criar organismos complexos a partir de coisas inanimadas, coisas sem vidas, né? Então, sem vida. Então, por exemplo, existia na antiguidade receitas para se criar ratos, se formar ratos. Achava-se que os ratos poderiam ser formados a partir de receitas. Se colocava um pouquinho de trigo, um pano úmido em uma sala escura, e dali brotariam, depois de algum tempo, né, brotariam ratos, pequenos roedores, né, ou grandes roedores, né, dali. Então, antigamente achava-se que podia ser criado, os ratos se formavam daquela receita, né, que era o que chamava de teoria da abiogênese, ou seja, a vida sendo formada por coisas inanimadas. Hoje a gente acha isso um absurdo, né, sabe que isso não é possível. Mas naquela época, quando não se tinha o conhecimento e se observava que ao fazer isso sempre surgiam novos indivíduos, né, achava-se que era possível essa criação, né, a formação de seres vivos a partir de estruturas inanimadas, sem vida. Né, e hoje a gente não sabe que isso não é possível. Né, essa teoria foi derrubada principalmente pela criação dessa base da teoria celular, ou seja, as células só se formam, os organismos vivos só se formam por estruturas pré-existentes que existiram anteriormente. Né? E aí criou-se o conceito, né, e o estudo sobre a divisão celular. Então, a partir desse momento, essa teoria da abiogênese foi por terra. Né? Mesmo organismos simples, eles só surgem de um outro organismo que existiu antes dele, um organismo pré-existente. Certo? Então, essas foram as principais bases que caracterizaram a teoria celular. E, a partir daí, observou-se que existiam dois tipos básicos de células. Células mais simples, né, com o advento da microscopia, e à medida que essa microscopia foi avançando tecnologicamente, né, ou seja, os microscópios foram avançando e foram dando maior capacidade de visualização de estruturas, a gente foi vendo que as células possuem semelhanças, mas também diferenças entre si. Ou seja, existem células muito mais simples e existem células muito complexas, né, cujo funcionamento e a atividade funcional da célula varia de acordo com essa complexidade estrutural, morfológica. Então, aqui a gente tem dois exemplos clássicos em relação ao processo fisiológico ou ao processo de formação de células, né? Como as células chamadas procariontes, que são aquelas células mais simples, né? Cuja a estrutura, a morfologia mais simplificadas, e as células eucariontes, cuja sua morfologia e estrutura são muito mais complexas. Então, claramente é possível ver diferenças entre esses dois tipos celulares. Por exemplo, morfologicamente, essa célula aqui, ela possui estruturas internas, aqui tem um corte, né, transversal e longitudinal dessa estrutura, então ela possui uma membrana celular, como essa aqui também possui uma membrana celular, que delimita
todo o conteúdo intracelular, que está dentro da célula, e o conteúdo que está fora da célula, o meio extracelular. Então, essas duas células, elas estão inseridas em um determinado meio. Né? Um meio é aquilo que caracteriza toda a estrutura que está fora do tecido celular, ou seja, que é delimitado pela membrana celular. Então, a membrana celular delimita o conteúdo intracelular. Então, essas duas células possuem de semelhança uma membrana celular, que é muito semelhante bioquimicamente, essas duas membranas são muito semelhantes. Né? Mas também tem diferenças. Vejo que essa membrana celular aqui, ela possui pequenos cílios, que são projeções das membranas, que têm uma função para essa célula, e aqui estruturas flageladas, flagelos, que também têm uma determinada função para essa célula. Por exemplo, cílios e flagelos, eles têm muita relação com o mecanismo de locomoção dessas células no meio. Então, esses flagelos aqui, eles são capazes de se agitar, né, fazendo com que essa estrutura ela consiga se locomover dentro de um determinado meio. Já essa célula, ela possui uma membrana simples, sem a presença de cílios e flagelos, né, porque normalmente essa célula não tem essa necessidade de se deslocar no meio em que ela está inserida. Por isso que ela não possui essas projeções. Essa sim, ela precisa se deslocar, né, no ambiente em que ela vive e, portanto, ela desenvolveu essas estruturas chamadas de cílios e flagelos, que têm uma função relacionada a isso. Né? A gente tem células eucariontes que também possuem cílios, né? Por exemplo, as membranas da tuba uterina, tem células lá que tem cílios que são importantes para se movimentar e ajudar o óvulo, por exemplo, e os espermatozoides a se encontrarem na tuba uterina. O próprio espermatozoide é uma célula flagelada, né, que possui uma célula eucarionte, que possui um flagelo, porque quando ele está no meio em que ele está inserido, que ele é injetado, né, que é na via genital feminina e nas próprias vias genitais internas masculinas, esse flagelo ele é importante para a locomoção do espermatozoide, para facilitar com que o espermatozoide chegue ao encontro do óvulo e, consequentemente, promova o processo da fecundação, que é como inicia a vida na maioria dos organismos que tem uma reprodução que nós chamamos de sexuada, onde os gametas, as células masculinas e femininas, elas atuam para se juntarem novamente e se restabelecer a condição de uma célula diploide, uma vez que essas células são haploides. Né? Então, são exemplos de células eucariontes que também possuem cílios e flagelos. Então, essas estruturas, elas estão presentes de acordo com a necessidade da célula. Então, se essa célula precisa se deslocar no meio em que ela vive, obviamente ela vai desenvolver nessa estrutura da membrana acessórios que são os flagelos e os cílios. Né? Essa aqui, como não tem essa necessidade de se locomover no meio em que ela está inserida, ela não desenvolveu esses cílios e flagelos, né? Porque não faria sentido ela desenvolver essas estruturas se ela não desempenha essa função locomotora. E aí vocês já começam a entender que a forma ela tem uma função, ela tem uma relação direta com a função, né? Então, por que essa célula tem essa forma alongada, cheia de cílios aqui na sua estrutura e com flagelos bem desenvolvidos? Ora, ela tem essa forma porque ela necessita, no meio em que ela está inserida, de se locomover. Portanto, ela desenvolveu essas estruturas. E essa não tem porque ela não necessita. Então, vejam que a forma tem uma relação direta com a função. A gente vai falar isso ao longo de toda a disciplina. Eu vou sempre relembrar para vocês, enquanto eu estiver falando com vocês sobre a disciplina, eu vou abordar esses aspectos da forma e da função, para que vocês tentem estabelecer as relações entre a morfologia, ou seja, entre a anatomia e a fisiologia. Isso é fundamental. Vocês estudam as disciplinas de forma separada, mas elas têm uma função, uma junção íntima, né? A anatomia está conectada à fisiologia. A gente mostra nesses momentos, né? Então,
ela tem essa forma porque ela desempenha uma determinada função. Se ela não tem essa forma, ela não desempenha essa função. Então, isso é bem claro, tá? Então, em relação a outras diferenças dessas células, dá para ver a complexidade dessa célula, né? Ou seja, ela internamente, ela é muito mais complexa do que essa célula. Claramente é possível ver isso, né? Onde é que a gente vê? Ora, aqui a gente observa no citoplasma, ou seja, no meio intracelular, ou seja, que é aquele meio que está dentro da célula, delimitado pela membrana celular, dessa célula aqui chamada eucarionte, a gente vê uma grande quantidade de estruturas membranosas, né, internamente. São as membranas que compõem as organelas intracelulares, as organelas citoplasmáticas, né, como a mitocôndria, o exemplo aqui, o complexo de Golgi, né, o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático liso, o retículo endoplasmático rugoso, né, estão presentes aqui, os centríolos, são estruturas importantes para a reprodução dessa célula, o núcleo celular, vejo que o núcleo é bem delimitado também por uma membrana, então esse núcleo dessa célula aqui, eucarionte, ele tem um núcleo delimitado em determinado ponto da membrana, em determinado ponto da célula, do meio intracelular. Então, esse núcleo contém material genético. Olha a diferença desse núcleo para esse núcleo aqui. Esse núcleo, ele não é bem delimitado, portanto, o material genético dessa célula, o DNA dela e o RNA, eles estão soltos, dispersos no citoplasma, mostrando que essa célula é muito mais simples do que essa célula aqui, né, cuja capacidade de organização interna é muito mais bem evidente, muito mais evidenciada essa organização, né? Então, aqui a gente vê a ausência dessas grandes quantidades de organelas, aqui a gente vê essencialmente os ribossomos, que são pequenas organelas intracelulares, nas células procariontes, e, portanto, essas células são muito mais simples, mas elas também desempenham atividade celular, elas têm um metabolismo celular, e, portanto, elas também têm uma função que é menos complexa do que essa aqui. Então, a principal diferença entre as células eucariontes e as células procariontes está relacionada à complexidade. Portanto, acredita-se que essas células sofreram um processo de evolução, elas se aperfeiçoaram dessas células iniciais aqui, né, que mesmo não tendo sofrido um processo de aperfeiçoamento direto, esses organismos ainda estão presentes na face da Terra, né, desde a sua formação. Por exemplo, as bactérias são micro-organismos unicelulares, procariontes, né, que estão presentes desde o início da vida no planeta. Tá? Outra coisa que diferencia claramente essas células é justamente o tamanho, né? Vejam aqui, ó, o tamanho dessas células, ela varia de 0,1 micrômetros a 10 micrômetros. Né? O tamanho bem inferior a essa aqui, chega a ser 10 a 100 vezes essas células procariantes chegam a ser de 10 a 100 vezes maior do que essas células aqui, né? Então, vejam que a própria morfologia, o tamanho das células, ele teve que aumentar justamente para caber dentro dela essa grande quantidade de organelas, essa grande quantidade de estruturas internas que aperfeiçoaram o funcionamento da célula. Então, por isso, essa célula é maior do que essa célula. Mais uma explicação que mostra que o tamanho, a forma, tem relação com a função. Essa célula é maior do que essa justamente porque ela tem muito mais estruturas dentro dela. Ora, para caber essa maior quantidade de estruturas dentro dela, essa célula teve que crescer ao longo do processo evolutivo, né? Ao longo do processo em que essas células foram se aperfeiçoando. Né? Então, isso é claro, mais um exemplo, né, de como as células elas têm relação, a forma tem relação com a função que elas desempenham. Né? Ela tem uma forma maior, um tamanho maior, justamente porque ela
a funcionalidade dela é mais complexa, uma vez que ela tem uma maior quantidade de estruturas intracelulares, certo? Com alguma dúvida em relação a isso? Podemos avançar? Alguma pergunta? Eu não estou vendo vocês, então não sei como é que tá. De vez em quando eu vou parar um pouquinho para a gente fazer essa pergunta, se vocês têm alguma dúvida. Na verdade, agora eu estou só colocando aqui, eu vou tentar colocar no celular, não, agora não vai dar tempo. Ia tentar colocar para ver se vocês querem perguntar, porque no momento que eu estou aqui, eu só vejo a minha tela, né, meus slides. Mas então tá, se tiver alguma dúvida, podem me interromper e perguntar, tá? Professor. Daqui a pouco, quando for umas 10h40, 11 horas, eu faço um intervalinho para a gente poder respirar um pouquinho, né? Porque vai até meio-dia e meia aula, então tem muita coisa, a gente precisa dar uma relaxada também, senão ninguém aguenta, né? Nem vocês, nem eu. Então, exemplos aqui ainda sobre a complexidade das células eucariontes e células procariontes, né? Um exemplo clássico é a síntese proteica. Vejam que essas duas células aqui simboliza as células procariontes e aqui simboliza o mecanismo intracelular das células eucariontes. Vejam que as duas células, elas sintetizam proteínas, ou seja, elas fabricam proteínas. Só que a maneira como essas células fabricam proteínas, as células procariontes, é muito mais simples do que a maneira como essas células aqui realizam essa síntese proteica. Portanto, os tipos de proteínas derivados dessas células podem ser semelhantes, mas a maneira como essas células sintetizam essas proteínas é bem diferenciada, né? Dá para ver claramente, sem nem explicar o que está acontecendo nessas duas figuras, dá para ver claramente que você tem essa diferença, né? Então, na célula procarionte, ela realiza uma transcrição muito mais simples do seu material genético, os genes estão presentes, estão dispersos no citoplasma, elas não têm um núcleo organizado como essa aqui. Aqui a gente viu que o núcleo dessa célula ele é organizado por uma membrana nuclear chamada carioteca, e essa membrana nuclear delimita todo o material genético presente nessa célula, né? Então, vejo que aqui, para que haja a síntese proteica, é necessário que esse núcleo sintetize um RNA, né, um RNA nuclear, esse processo é chamado de transcrição. Esse RNA ultrapassa essa membrana nuclear, a carioteca, chega até o citoplasma, né, para iniciar a síntese proteica intracelular, né, ou seja, intracitoplasmática, dentro do citoplasma. Então, esse RNA o RNA mensageiro, ele manda a mensagem para o citoplasma, vinda do núcleo, dizendo que essas determinadas estruturas aqui, que tem um código genético, né, nessas estruturas, através de suas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, uracila, né, essas bases nitrogenadas captam determinados aminoácidos, que são a base para formar qualquer tipo de proteína. Então, nesse momento aqui, que o RNA mensageiro manda essa mensagem, esse código genético aqui, ele já está previamente traçado para determinar qual tipo de proteína vai ser sintetizada. Então, a partir do momento que o RNA mensageiro chega no citoplasma, no citoplasma ocorre a tradução do que está aqui presente nesse código genético. Então, aminoácidos são captados, são levados até os ribossomos, né, que são a principal organela que iniciam a síntese proteica, e aí essa proteína começa a juntar, a partir de ligações peptídicas, vários aminoácidos em cadeias, né, em cadeias mais simples. Então, aqui está a proteína, que vai cada vez se complexando mais, dependendo do tipo de aminoácidos que vão se unindo a essa cadeia. Então, quando ocorrer o final dessa tradução, ou seja, o RNA mensageiro foi totalmente lido, ocorreu a síntese da proteína. Essa síntese proteica, ela pode
ir para ser finalizada em outras organelas nessas células aqui, nas células eucariontes, como os ribossomos, que na maioria das vezes estão aderidos a outras organelas, como o retículo endoplasmático. Então, o retículo endoplasmático recebe determinadas proteínas que se originaram pela tradução ocorrida nos ribossomos e finalizam a síntese proteica, ou ainda segue essa síntese para outra organela, que é o retículo, além do retículo endoplasmático, segue para o complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi dá o acabamento final na proteína, que finalmente sai através de vesículas e forma, essa proteína pode ficar armazenada dentro da célula. Vocês vão ver esse mecanismo com bem detalhes quando vocês estiverem vendo a fisiologia endócrina, né? Os hormônios proteicos e os hormônios esteroides, eles são sintetizados de forma diferenciada. E os hormônios proteicos nada mais são do que síntese de proteínas, são substâncias de origem proteica e que, portanto, tem esse mecanismo de formação, né? Então, vejam que uma proteína numa célula procarionte, ela também passa pelas mesmas etapas, né, de transcrição e tradução. Só que, como ela não tem organelas além dos ribossomos, essa proteína que se forma aqui, ela é muito, muito mais simples do que a proteína que pode se formar numa célula eucarionte, né? Então, vejam que há limitações para síntese proteica, para determinar formação de determinadas proteínas, de acordo com o tipo celular que está realizando essa função. Então, as células procariontes realizam síntese proteica de forma semelhante às células eucariontes. A diferença é que nas células eucariontes você vai ter um aperfeiçoamento desse mecanismo de síntese proteica a partir do momento que a proteína passa para outras organelas intracelulares, como o retículo endoplasmático, complexo de Golgi e, finalmente, as vesículas secretoras. Conseguiram entender isso aqui? O exemplo de como a síntese proteica ocorre nos dois organismos, mas de forma bem mais complexa nos organismos eucariontes do que nos organismos procariontes, tá? Aqui, um exemplo da importância do núcleo celular, né? Então, o núcleo da célula é aquela porção que, essencialmente, localiza o material genético da célula, né? E o material genético, ele é muito importante para o processo de reprodução celular. Então, um organismo simples, que se reproduz através de um tipo de reprodução que é chamado de assexuada, sem envolver gametas, né? Ele se prolifera a partir da duplicação do seu material genético. Ele ocorre porque o núcleo celular é a parte mais importante dentro dessa célula. Então, aqui a gente tem um organismo unicelular, simples, né, onde o núcleo, o fragmento, se ele for cortado, esse organismo, no fragmento em que ocorre o núcleo celular, ocorre regeneração. Nos fragmentos onde não tem material genético, essas estruturas não se regeneram, elas morrem, né? Então, vejam que, se eu fragmentar esse organismo, né, unicelular, esse protista unicelular aqui, em 3 fragmentos, eu vou ver que esse fragmento aqui, que é anucleado, ou seja, que não tem núcleo, ele morre. No fragmento nucleado, a regeneração daqueles fragmentos que foram cortados, né? Então, essa célula consegue se regenerar, porque esse núcleo aqui manda o comando para que haja regeneração daquelas estruturas que foram perdidas no momento que elas foram fragmentadas. Enquanto que esses fragmentos que não possuíam a estrutura nuclear, eles não se regeneram, eles morrem, né? Esses fragmentos aqui degeneram, né, no processo que a gente fala. Então, vejam como o núcleo ele é importante. Esse é um exemplo da importância do núcleo. Aqui temos um outro exemplo, né, que além do núcleo ter essa capacidade regenerativa dessas estruturas, quando a gente promove uma transmutação, uma translocação do núcleo de uma célula para outra, de uma espécie celular para outra espécie celular, olha o que é que acontece.
Então, aqui a gente tem dois exemplos nessa figura aqui, ó. Aqui a gente tem esse micro-organismo aqui, que ele possui o mesmo gênero, né, dessa outra estrutura aqui, ó, é a acetabulária, aqui é a acetabulária mediterrânea, uma espécie, e a acetabulária crenulata. São duas espécies de rizóides, né, são organismos inferiores, né, organismos bem mais simples do que um indivíduo pluricelular, né, um organismo unicelular. Mas vejam aqui, ó, que você tem essa estrutura aqui, que é chamada disco reprodutivo, uma estrutura anatômica que é chamada de pedúnculo, e um rizoide, que é essa estrutura aqui. Vejam que o núcleo dessa célula aqui, dessa estrutura, ele está presente nessa estrutura aqui, que é chamada de rizoide, né? Então, a gente tem aqui o disco reprodutivo, que é utilizado no processo de reprodução desse organismo aqui. Vejam que esse disco reprodutivo, morfologicamente, ele difere desse disco reprodutivo aqui. Estão vendo morfologicamente? Ó, aqui é um disco efetivo e aqui ele tem estruturas, né, diferenciadas, que caracterizam, por isso, elas são espécies diferentes. Elas são espécies diferentes, mas pertencentes ao mesmo gênero, né? Então, elas guardam similaridades genéticas, né, e guardam também similaridades reprodutivas em relação à sua reprodução. Então, o núcleo dessa célula aqui é que determina a forma desse disco reprodutivo. E o núcleo dessa célula aqui é que também determina a formação desse disco reprodutivo. Então, olha o que é que acontece se a gente fizer uma ablação, ou seja, retirada do disco reprodutivo dessa espécie aqui, de ambas as espécies. Ó. A porção central não possui núcleo, né? Então não há regeneração. Essa porção aqui de baixo, ó, que possui o núcleo, essa bolinha pretinha aqui é o núcleo dessa estrutura, se ela for cortada aqui, essa estrutura se regenera totalmente, ó. Estão vendo aqui? Então, ela forma uma nova célula semelhante a essa aqui, uma nova estrutura, uma nova espécie, bem semelhante morfologicamente a essa aqui, ó. Essa porção aqui, que foi quebrada, ela não tem regeneração, né? E o disco reprodutivo também tem sem regeneração, né? Não, porque o material genético está presente aqui nessa estrutura chamada de rizoide, o núcleo aqui. Então, aqui não há regeneração e aqui é a regeneração. Agora, vejam, ó, nessa situação B aqui, quando as duas espécies, ó, a acetabulária crenulata e a acetabulária mediterrânea, elas são seccionadas e os núcleos dessas células são transferidos, ou seja, eu tiro esse núcleo dessa célula aqui e coloco nessa célula aqui sem núcleo também. Né? Ou seja, eu faço uma translocação nuclear. Esse núcleo dessa célula aqui vai para cá e o núcleo dessa célula aqui vai para cá, certo? Aí observe o que é que acontece. Olha o que é que acontece com a regeneração. Nessa estrutura aqui, que possuía uma característica genética de ter esse tipo de disco celular, quando o núcleo dessa célula aqui foi passado para ela, a estrutura que regenera é uma estrutura híbrida, né? Que tem um rizoide e um disco e um pedúnculo dessa espécie aqui, mas quem se regenera é um disco reprodutivo com essa característica dessa espécie aqui. A mesma coisa acontece aqui, ó. Quando eu coloco o núcleo dessa estrutura aqui numa célula em que eu retirei o núcleo que tinha essa característica aqui, quando ocorrer a regeneração, essa estrutura vai regenerar um disco reprodutivo da espécie cujo núcleo dela tem essa característica morfológica, né? Então, vejam como é interessante isso, né? Aqui a gente tem um rizoide e um pedúnculo dessa espécie aqui, que é a mediterrânea acetabulária, mas quando eu coloco o núcleo da mediterrânea, ou da acetabulária crenulata, a regeneração de um disco reprodutivo da acetabulária mediterrânea, né? É bem interessante isso, porque isso mostra que o núcleo da célula é quem determina essa característica morfológica. Oi? Perguntaram aqui no chat se a troca de núcleos cria um indivíduo.
Sim, sim, é um indivíduo transgênico, né? A transgênese é justamente a translocação nuclear, é um tipo de transgênese, existem várias, né? Aqui é uma forma bem simplificada de entender que isso ocorre porque é o núcleo quem determina aquela característica genética daquela estrutura molecular. Então, isso é possível ser feito em em organismos mais complexos, o que é muito mais fácil de obter resultados, né, em indivíduos mais simples, né, em organismos simples. À medida que você tem um organismo mais complexo, existem fatores outros que ainda estão em estudos, né, em aperfeiçoamento. Então, mas é possível você utilizar a estrutura genética de um determinado óvulo, né, para colocar o material genético de outros indivíduos, feito comumente na reprodução animal. Né? Vocês vão ver lá na frente que isso é possível. A translocação do núcleo, né, aproveitando o embrião, né, a célula ovozigota, e translocando para um ovócito sem o núcleo. Né? Então, é possível criar indivíduos com características genéticas que têm a mesma característica genética daquele núcleo da célula que ele foi. Então, vejam como o núcleo é fundamental, né? Ele que determina a formação. Tudo que a célula é deve ao núcleo. Tudo que morfologicamente a célula é e fisiologicamente o que a célula faz, ela se deve à função do nuclear. Por isso ele recebeu esse nome, núcleo, né? Ele nuclea, ou seja, ele traz para, né, tudo que vai determinar em relação ao funcionamento e à forma das estruturas. Então, resumidamente, os principais componentes das células, as células são constituídas por diversos componentes, né? Sólidos, são sólidos, né? E os componentes orgânicos, inorgânicos, né? E água, essencialmente água. Então, a célula, vejo que a maioria das células é composta em grande quantidade de água, essencialmente água. A célula, ela tem grande quantidade. E o que não é água são os outros componentes, são solutos que estão no organismo celular. Então, você tem cerca de 10% de proteínas, 0,4% de DNA, 0,5% de RNA, 2% de lipídios, outros compostos orgânicos em torno de 0,4% e compostos inorgânicos em torno de 1%. Óbvio que essa composição ela não é fixa para todas as células, né? Existem células que têm uma menor quantidade de água e uma maior quantidade de lipídios. Por exemplo, as células lipídicas, né, as células de gordura, que armazenam gordura, ela tem menos água do que lipídios, porque o papel dela é justamente armazenar gordura. Né? Então, óbvio que nesse momento ocorre uma diferenciação desses componentes celulares de acordo com a função da célula. Né? Então, essa é uma organização geral, mas não precisa ficar decorando que nem todas essas células, 85%, é formado por água. Né? Existem células que têm concentrações mais baixas de água, né? E concentrações mais altas de proteína. Por exemplo, a célula muscular, que a gente vai estudar aqui, a célula muscular esquelética, a célula muscular cardíaca, ela é muito rica em proteínas. Por quê? A função dela é realizar a contração muscular. E quem faz a contração muscular são justamente essas proteínas. Umas proteínas contráteis especializadas, que são chamadas de actina e miosina, né? Então, essas proteínas, elas estão em grande concentração nessas células, nesses celulares. Então, elas têm menos água, né, e uma grande quantidade de proteínas, porque a função básica dela é promover a contração celular. E para contrair, precisa de muita proteína. Ter grande quantidade de outras estruturas que são importantes, tanto para sintetizar proteínas, quanto para realizar a determinada função. Mas entendo que grande parte das células, de todas as células, o principal constituinte é a água. Portanto, a água ela é fundamental para o funcionamento da célula. Uma célula que perde água e não repõe essa água que ela perde, ela vai ter um ciclo de vida menor. Ela pode morrer mais rapidamente por um processo de desidratação, que todo mundo já ouviu falar. Então, a desidratação é um processo que tem relação com a perda de água. E essa água precisa ser posta para que o organismo não tenha
dificuldade de realizar a sua funcionalidade. Então, a água é um dos componentes mais importantes para a vida, né, pessoal? A vida, ela inicia-se dentro da água, né? Nos próprios mamíferos, a gente está dentro da barriga da mãe, o cachorro está na barriga da mãe dele, o elefante está na barriga da mãe dele, eles estão dentro de um líquido que é em grande quantidade água, né, que é o líquido amniótico. O líquido amniótico, portanto, é composto por água, essencialmente por água. Então, a vida começa ali, depois o organismo sai nos organismos terrestres, eles saem e se tornam independentes dessa água que ele estava no início da vida, mas ele nunca vai se tornar independente completamente da água, ele precisa ingerir água, ele precisa se hidratar para que as suas células funcionem adequadamente. Né? Portanto, a água é o principal componente dos tecidos e das células, dos organismos vivos. Entendeu?